Bom dia, estamos agora para iniciar um novo capítulo no livro de Daniel, Daniel 6. Vamos orar e pedir que o Espírito de revelação, que a presença de Deus esteja conosco nesse estudo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por esse exemplo maravilhoso da vida de Daniel, não só das revelações, mas da própria vida dele. Senhor, pedimos que nesta manhã o Senhor possa falar conosco, ó Deus, que o caminho que o Senhor tem para nós possa ser mais claro, que nós possamos entender também como nós podemos, apesar de toda a nossa imperfeição, como nós também podemos ter uma vida semelhante a Daniel, não só individualmente, mas como tua igreja. Senhor, que nesses dias o Senhor possa realmente levantar um testemunho maravilhoso, como o Senhor deu há tantos anos na vida dele, que possa ter hoje novamente o Senhor mostrando que é possível viver uma vida pura, uma vida exemplar, uma vida que glorifica a Ti. Pedimos a Tua bênção sobre nossos corações, sobre nossos ouvidos, ó Deus, que nós possamos realmente ter, ó Deus, a Tua presença conosco, nos inspirando e nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos agora nesse capítulo 6, como nós já vimos, dos 12 capítulos de Daniel, 6 são narrativas, são histórias, são episódios que aconteceram, e nós temos dado mais ênfase a essa parte no nosso estudo sistemático, porque nós estamos estudando a história, nós estamos estudando como que Deus agiu, como é que Deus revelou seus propósitos, como é que Deus desenvolveu seu plano de redenção através da história. Mas nós vamos dar uma olhada também, depois do capítulo 6, nós vamos começar a outra parte do livro de Daniel, porque as revelações que Deus deu para ele nessa época do cativeiro também são importantes para entendermos o que Deus estava fazendo, qual era o plano de Deus, como que Deus estava desenvolvendo seu propósito nessa época do cativeiro. Em relação à história, esses capítulos são cronológicos, então até agora capítulos de 1 a 5 foram durante o período do governo babilônio, principalmente com Nabucodonosor, mas no último capítulo 5 nós vimos também uma história já no final do Império, a última noite do Império da Babilônia, com Belsazar. Agora, o capítulo 5 terminou falando que Belsazar tinha sido morto, como a escrita na parede previu. Ele foi morto, o reino caiu, o reino da Babilônia caiu, e versículo 31, Daniel 5:31, diz: E Dario o Medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. E aí já continua no capítulo 6, falando a respeito desse rei Dario. Então nós temos aqui a única história, o único episódio que nós temos de Daniel, já não mais no reino de Babilônia, mas no reino da Pérsia. Então esse vai ser o contexto da história, e lembrando que já vimos no capítulo 5 que Daniel era um homem já bem idoso. Tem gente que fala que ele já tinha até 90 anos, aqui ninguém sabe exatamente com quantos anos ele foi para o cativeiro. Ele era jovem. Agora, se ele tinha menos de 20 anos ou 20 anos, se ele tinha 20 anos, ele já estaria com 90 aqui, porque nessa época já estava completando 70 anos de cativeiro. Então, ele tinha entre 80 e tantos anos e 90 anos de idade, tanto no capítulo 5, quanto agora também no capítulo 6. Então, nós estamos vendo aí um homem idoso, porém,
temos exemplos hoje, mas são raros, de uma pessoa com essa idade ser uma pessoa em pleno vigor, em pleno funcionamento, assim, ele não era uma pessoa débil nesse sentido, ele era uma pessoa que estava plenamente ativo, mas já era um homem idoso. Antes de começar a falar sobre Daniel nesse contexto, só uma nota, eu sei que isso talvez não tenha tanto interesse para todos, mas quando nós pensamos na história bíblica, no capítulo 5 a gente mostrou um pouco sobre quem era Belsazar, então interessa para nós que temos assim uma ideia mais precisa da história, nós queremos saber em que ano aconteceu, quem era Belsazar, agora quem era esse Dario. E claro que nós dependemos, para tirar nossas conclusões, de pesquisas, de achados arqueológicos, a reconstrução dos acontecimentos históricos vem em grande parte ou totalmente, né, para quem está pesquisando, desses achados arqueológicos, que eles têm várias metodologias tanto para ler aquelas escritas antigas, como para colocar datas, enfim, é um estudo complexo. E nós acho que mencionamos que Belsazar, até relativamente, né, pouco tempo, até o século XIX, as pessoas não sabiam quem era Belsazar. E até achavam que era uma coisa errada, porque tinha outros achados indicando que o último rei da Babilônia tinha sido Nabonido. Mas esse Nabonido, que é pai de Belsazar, depois foi descoberto que realmente ele Nabonido continuou sendo rei, mas o filho dele estava reinando como um regente, né, como uma pessoa em contato com ele, abaixo da autoridade dele. Nabonido estava em outros lugares, fazendo guerras e governando em outros lugares, mas em relação ao reino de Babilônia mesmo, era Belsazar. Então, essa descoberta mostra que a Bíblia estava certa, quando muita gente achava assim, de onde que a Bíblia tirou essa ideia? E tem os críticos que acham que alguns estudiosos que não creem na inspiração das Escrituras estavam até colocando que o livro de Daniel era um livro que tinha sido escrito séculos depois, e que alguns fatos ali, ou até algumas histórias do livro de Daniel nem eram verdade. Então tem sempre essas opiniões, essas ideias de pessoas que acham que a narrativa da Bíblia não é correta, pode até ser inspirada. Tem gente que acha que a Arca de Noé, Jonas na barriga do grande peixe, que essas histórias são inspiradas por Deus, mas são histórias como se fossem parábolas. Elas não são verdades históricas, mas cada vez mais as comprovações arqueológicas têm demonstrado a fidelidade da Bíblia. Sempre lembrando que a Bíblia não tem a pretensão nem de ser um livro científico e nem também de ter, assim, eles não tinham essa preocupação naquela época de pesquisar as datas, de ter uma precisão perfeita em relação às datas. Então, a inspiração da Bíblia, ela não depende de ter uma veracidade em cada detalhe científico e em cada detalhe histórico. A Bíblia não tem essa pretensão de ser um livro feito com pesquisas históricas, mas os fatos realmente existiram, e os fatos históricos, cada vez mais a gente descobre que são verdadeiros. Ok? Então, inclusive, assim, até um judeu messiânico que a gente está
está se relacionando de São Paulo, ele falou há poucos dias e até aguçou meu interesse, né? Porque ele comentou, a gente estava numa reunião, então eu não pude pegar mais informações na hora, então eu preciso ir atrás dessa informação. Mas ele disse que tem havido descobertas arqueológicas recentes que comprovam a veracidade bíblica, né? As histórias bíblicas. Então, e de vez em quando eu vejo uma manchete de jornais de Israel que não são pessoas que são que creem talvez na inspiração, a gente assim, não são jornais seculares. Mas de vez em quando eu vejo alguma coisa falando, foi descoberta tal coisa que comprova a história bíblica. É muito interessante isso, né? Então, estou mencionando essas coisas para dizer o seguinte: esse rei Dario, esse nome é conhecido. Houve realmente um rei da Pérsia chamado Dario. Mas esse rei mais conhecido, esse rei que a gente tem conhecimento dele, que vai aparecer depois também em outros livros, Esdras, né, outros livros históricos, o rei Dario que temos conhecimento pela arqueologia é um outro rei, não é esse aqui. Porque o primeiro rei da Pérsia foi Ciro. E Ciro aparece no livro de Esdras, aparece no final de 2 Crônicas, como aquele que deu a ordem para o povo ser liberto do cativeiro e voltar para a sua terra de Israel. Então, o primeiro rei da Pérsia foi Ciro, e Ciro é mencionado também aqui no livro de Daniel. Mas aqui está colocando Dario, quer dizer, caiu Babilônia, no capítulo 5, e já aparece Dario. Mas como assim, se o primeiro rei da Pérsia foi Ciro e não Dario? E esse Dario, que estava com 62 anos, que consta aqui em Daniel 5:31, não seria aquele outro Dario que a gente tem conhecimento histórico. Então, o resumo da história é o seguinte: até agora, mas isso não significa que não seja verdade, mas até agora não tem comprovação histórica, eles não descobriram nas pesquisas, nos achados, não apareceu esse tal de Dario aqui, que não é aquele outro que vem depois de Ciro. Então, até hoje, tem gente que questiona, né? Tem gente que estuda a Bíblia, que crê na Bíblia, que acha que esse Dario era um outro nome para Ciro, que é a mesma pessoa. Mas, sem entrar em muitas teorias e possibilidades, pessoalmente eu li algumas coisas, eu acredito que esse Dario era um rei abaixo do rei Ciro. Porque Daniel, ele não foi levado, assim, nós temos que entender que a Pérsia ficava onde hoje é o país do Irã. E Babilônia é no país que hoje se chama Iraque. Então, se você olhar no mapa, Irã fica mais para o Oriente, mais para o lado da Índia, da China. Iraque fica um pouco mais para o Ocidente, eles são vizinhos. Então, a Pérsia, o exército da Pérsia veio, conquistou Babilônia. Babilônia passou a fazer parte do Império Persa. Mas Daniel continuou em Babilônia, ele continuou lá. Ciro era o rei de todo o Império Persa. Mas esse Dario, isso não temos comprovação de outras fontes, mas a grande possibilidade é que Dario tenha sido uma espécie de rei subordinado, que o rei Ciro entregou a esse Dario, que era medo, né? Tinha dois povos, os persas e os medos. Então, Dario era dos medos e Ciro deu a ele uma parte do reino. Isso é ainda um pouco de suposição, mas faz mais sentido. Vou mostrar duas palavras que podem indicar isso.
Em Daniel 5,31, que fala, e Dario o Medo, a minha tradução aqui fala, ocupou o reino. Mas outras traduções parece que o sentido é possível ter sido o sentido de que ele recebeu o reino. Então, ele, assim, essa seria a ideia assim, de que ele não era Ciro. E se você olhar em Daniel 9:1, que também menciona esse rei, diz o seguinte, Daniel 9:1, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, então ele não era dos persas, ele era dos Medos, e isso não bate com Ciro. Ciro era persa. Então eu estou mostrando isso para dizer, eu pessoalmente não acho que era a mesma pessoa. O qual, ainda Daniel 9:1, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então isso aqui, para mim, mata a charada, porque Ciro não foi constituído. Ciro foi quem conquistou o reino. E Ciro não era um rei somente sobre os caldeus. Ciro era um rei sobre todo o império, ok? Então, isso, como eu falei, isso não muda a história da Bíblia, não muda o significado, mas só alguns minutos para a gente pensar. Para mim, eu acho que é muito importante a gente entender até onde a gente consegue entender, mas nós cremos na veracidade da Bíblia, nós cremos que essas histórias, como tantas outras, tem muitos exemplos de fatos históricos na Bíblia que até um certo ponto, durante a nossa história, até um certo ponto as pessoas achavam isso não é verdade, as nossas pesquisas não indicam isso, mas depois as pesquisas acabaram comprovando a Bíblia. Então, nós cremos realmente que a Bíblia é inspirada, que foram histórias verdadeiras, não são lendas, não são parábolas. Essa história de Daniel na cova dos leões realmente existiu. Muito bem, então isso é só para a gente ter um contexto maior da história, do contexto histórico desse capítulo. Então, provavelmente Dario era alguém que governou o reinado, essa parte do reinado da Babilônia, abaixo da autoridade de Ciro. Ele era um rei sobre a parte sobre Babilônia, onde Daniel morava. Muito bem, então, capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem, então, a esse Dario, que recebeu o reino, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. Sátrapas. Olha que nome difícil. 120, eles eram governadores, né? A gente pode imaginar, isso também, esse mesmo nome foi usado antes com Nabucodonosor, é usado também no livro de Esther. Então, ele colocou 120, ele provavelmente dividiu a parte do reino dele em 120 províncias ou territórios, e ele colocou então esses 120 homens como chefes dessas províncias. Então ele constituiu sobre o reino 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, então Dario está organizando o seu governo. Sobre eles, 3 presidentes. Então tinha 120 que nós chamaríamos de governadores e 3 presidentes. Então, lógico, eles não tinham o tipo de governo que nós temos hoje, com os diferentes poderes, né? Mas ele tinha uma forma de poder. Tudo indica, eu nunca estudei isso a fundo, mas o governo da Pérsia, com Ciro e com os outros reis da Pérsia, eles tinham uma forma de governo mais justa do que a Babilônia. Então, eles também eram reis absolutos, tinham poder absoluto, mas eles tinham algo um pouco diferente, né? Nabucodonosor era e os outros reis da Babilônia, isso não era só Babilônia, os outros impérios e
reinos naquele tempo, o rei era absoluto, ele tinha poder absoluto. Em muitos reinos, em muitos lugares, ele era considerado um deus, né? O próprio Nabucodonosor, aquela história da estátua, eles se consideravam como deus, e isso a gente tem visto ao longo da história até tempos modernos, e até mesmo em democracias a gente vê essa tendência humana de querer ter poder absoluto e de querer ser considerado como infalível, como sempre certo, como quase adorado. Não, nós temos essa coisa de idolatria que existe não só em governos totalitários, mas temos também em governos democráticos, né? Acontece essa tendência, não é tão absoluto, mas a gente vê essa tendência do homem, e isso tem, eu gosto de fazer os paralelos e sempre enfatizar que líderes da igreja, né, também têm essa tendência de querer ter uma palavra absoluta. Como é bom poder falar alguma coisa, falar assim, vai ser assim, e ninguém poder questionar. Agora você fala assim, vamos fazer isso. Não, mas tem, né? Na democracia tem os outros poderes, tem que passar pelo Congresso, tem que ser aprovado, etc. Então, isso é uma dificuldade para o homem ter que ter uma palavra que não seja absoluta. Na Pérsia, eles eram absolutos, mas eles tinham uma forma de governo que tinha um pouquinho mais de domínio da lei. Então vocês já conhecem a história, antecipando um pouquinho a história do capítulo 6, isso também aparece, né, no livro de Esther, que para os persas, né, para esse império, eles tinham uma lei que depois de aprovada, né, o que vai acontecer aqui é que eles vão induzir Dario a assinar uma lei que durante 30 dias ninguém poderia fazer um pedido a nenhum deus, somente ao rei Dario. Então eles estavam até usando essa proposta como uma maneira de engrandecer Dario, de dizer, olha, durante 30 dias ninguém vai poder pedir nada a ninguém, a nenhum deus, somente ao Senhor. E isso, claro que era uma coisa que o rei ficou lisonjeado, ele ficou pensando, isso é muito bom, eu assino sim. Mas depois que ele assinou a lei, eles tinham essa regra de que quando a lei fosse assinada, ela não poderia ser revogada. Então, o próprio rei, né, vocês, né, lembrando a história, estou indo lá para frente, mas na história, quando o rei descobre que eles conseguiram pegar Daniel nessa armadilha, o rei se arrependeu do que ele tinha assinado. E ele ficou tentando achar uma saída. Acho muito interessante, né? Se você quiser olhar assim, versículo 14, 6,14, fala que o rei ficou tentando, ele tinha um dia, porque essa lei não só não podia ser revogada, ela tinha que ser executada imediatamente. Então ele ficou tentando até o pôr do sol. A gente nem imagina o que ele estava tentando, achar alguma saída, pegando conselheiros, tem algum jeito de sair. Ele tentou achar uma saída para ele não ser obrigado a cumprir a lei que ele tinha assinado. Mas tudo isso é para mostrar que eles tinham um sistema de governo que ele não era tão absoluto assim, né? Ele foi induzido, né? Os conspiradores chegaram para ele e falaram assim, nós todos concordamos e queremos que o senhor assine uma lei. Então, a lei nem partiu dele. Então, você percebe, eu estou dando essas informações para a gente notar como o tipo de governo deles era diferente dos governos anteriores da Babilônia, ok? Então, ele tinha esses 120 sátrapas, ele tinha 3 presidentes sobre
os 120, então, versículo 2, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então, já de cara, não sabemos, tem muitas lacunas aqui que a gente não sabe, mas Dario provavelmente aproveitou bastante gente do império anterior, né? Esses 120 governadores, talvez a maioria fosse lá de Babilônia também. Mas como que ele tem muita coisa que é resumida aqui? Será que isso levou algum tempo? Como que ele escolheu, quando ele escolheu 3 presidentes para supervisionar os 120, como que ele escolheu Daniel como um deles? Porque temos que lembrar, isso vai aparecer na história, outra coisa, né, que eu já estou me antecipando, mas é um fato importante, no capítulo 5 nós já vimos que Belsazar chamou, quando a rainha indicou que ele devia chamar Daniel, ele chamou Daniel e ele falou assim: você é um daqueles exilados de Judá. Então, essa palavra exilado é quase uma palavra como escravo. Você é um daqueles escravos. Quase não, era uma palavra assim de inferioridade, né? Então, ele, assim, isso, pensa bem, 70 anos. Daniel está lá há quanto tempo? E não como alguém durante todo esse tempo viveu fazendo serviços de escravo. Não, ele era, durante quase todo esse tempo na Babilônia, ele era alguém de importância na corte de Nabucodonosor e dos outros reis. Então, continuar chamando Daniel de um exilado era um termo de desprezo. Nós chamaríamos hoje um termo de discriminação, né? Ele estava sendo discriminado, ele estava sendo desprezado, ele estava sendo colocado como inferior porque ele não era um dos caldeus. Mesmo a Pérsia tendo vindo e tendo conquistado Babilônia, então agora quem está por cima são os persas, são os medos, mas mesmo assim eles tinham com certeza pessoas da Babilônia que também estavam ali fazendo parte do governo e, no entanto, eles não eram desprezados, eles eram considerados como pessoas da raça boa, da raça superior, né? E Daniel foi considerado como um dos exilados. Então, por que Dario escolheu Daniel como um dos 3 presidentes? Ou ele já viu alguma coisa, ou ele teve informação. Isso também é algo interessante, porque notamos que a Pérsia, Roma fazia isso muito também, muitos anos depois, no tempo de Jesus. Eles usavam o povo daquela região, eles usavam aquelas pessoas para ser governantes abaixo do império. Então eles não desprezavam, eles não expulsavam, vamos trazer só pessoas de Roma naquele tempo, ou só pessoas da Pérsia. Então provavelmente eles estavam usando pessoas da Babilônia, mas Daniel foi uma pessoa, pelo menos a rainha no capítulo 5 falou muito bem de Daniel. Então, provavelmente ele tinha algumas recomendações, ok? Então, Daniel foi colocado como um dos 3 presidentes. Qual era, a gente fala hoje assim, a descrição da sua tarefa, né? Quando a pessoa recebe um emprego, ela tem que saber qual que é a responsabilidade, qual que é a tarefa que aquela pessoa tem. Qual era a tarefa dos 3 presidentes? Daniel era um deles. Então, era a eles que todos esses 120 sátrapas precisavam dar conta. Então, os 3 presidentes eram as pessoas que supervisionavam, eram superiores. Então, os 120 governadores não prestavam conta direto ao rei, eles prestavam conta a esses 3 presidentes, talvez ficavam distribuídos, né, 40 para cada um, alguma coisa assim. Mas qual era
a coisa mais importante, aqui a gente vê essa qualidade dos governantes humanos, qual era a preocupação? Se você pensar assim, nós precisamos de ter um supervisor sobre os 120 sátrapas, a gente poderia pensar, vamos cuidar para que não haja injustiça, vamos cuidar para que não haja opressão, vamos cuidar para que eles não abusem do seu poder. Não. Qual era a função dos 3 presidentes? Para que o rei não sofresse dano, para que não tivesse prejuízo, ok? Qual é o prejuízo? Como é que a gente chama de prejuízo, na verdade, nas democracias, nos nossos governos hoje, quando nós pensamos em prejuízo no governo, quando nós pensamos em corrupção, nós estamos pensando em prejuízo para a população, para a sociedade. Agora, naquele tempo, a questão era: o rei não poderia sofrer prejuízo. O rei tinha que ter todo esse dinheiro entrando, talvez ele utilizasse esse dinheiro para trazer benefícios para a população, mas nem sempre era isso, era talvez para manter o exército e para a própria riqueza, para construir coisas grandiosas, enfim. Mas eu estou só pegando algumas entrelinhas aqui para a gente entender que o homem, né, a história muda, os governos mudam, mas o coração do homem é o mesmo. Então, os 3 presidentes tinham a função de proteger o rei contra a corrupção, contra o roubo, contra o desvio de dinheiro, visando que o rei não sofresse dano. Agora, versículo 3. Então, o mesmo Daniel... Então, assim, até aqui eu estou imaginando que Dario chamou Daniel porque ele tinha recomendações, as pessoas tinham falado bem dele. Como é que ele ia saber que Daniel era uma pessoa competente? Mas assim que começou a funcionar o governo, assim que Dario começou a governar nesse sistema, então o mesmo Daniel se distinguiu, ele sobressaiu, ele se destacou. Ele brilhou mais do que todo mundo. Agora, é muito interessante a gente ficar imaginando toda essa máquina de governo, esse império funcionando, e uma pessoa se sobressaindo, uma pessoa sendo o destaque. E quando nós pensamos nisso em termos atuais, nós sempre vamos pensar em alguém que é muito enérgico, e muitas vezes as pessoas que mais se sobressaem, pode fazer uma análise, pode pensar nisso, tanto no mundo dos negócios, às vezes na igreja, na política, com certeza. Quem é que sobressai? Principalmente na nossa história recente, tanto no Brasil como em outros países. Geralmente a pessoa que se destaca, a pessoa que aparece, é uma pessoa muito egocêntrica, é uma pessoa que tem ambição, é uma pessoa que quer chegar no topo, é uma pessoa que se promove. E nós já tivemos oportunidade de ver nas entrelinhas, mas fica muito evidente isso nas histórias anteriores, que Daniel não era uma pessoa que se promovia, ele não se autopromovia, ele não era uma pessoa que tentava chamar atenção, que queria, ele não tinha ambição, ele não tinha um desejo de chegar em alguma posição, nem que fosse para ajudar o povo dele, mas nem isso aparece nas histórias de Daniel. Nós nunca vemos Daniel intercedendo ao rei em favor do seu povo. Talvez ele tenha feito isso, mas isso não aparece nas histórias. Então é interessante ver que Daniel, ele não era uma pessoa que chamasse atenção por esse motivo, mas ele chamou atenção, chamou muita atenção. Então aqui diz, o mesmo Daniel, essa palavra distinguir significa brilhar,
Ele tinha um brilho, ele tinha assim, tinha uma luz, não literal, mas ele tinha uma luz, tinha algo que o separava totalmente dos demais. E aí ele se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele, e também já vimos essa expressão, nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, veja bem, ele já tinha sido colocado numa posição que é praticamente a posição maior que ele pudesse ter abaixo do rei, que era ser um dos 3 presidentes. Porque esses 3 eram acima dos 120 sátrapas. Mas Daniel se destacou, ele brilhou acima dos 3, dos outros 2, né? Dentro desse grupo aí, ele se destacou e o rei estava pensando em constituí-lo sobre todo o reino. Agora, se você... Eu estou partindo bastante de entrelinhas, mas eu acho que são conclusões bastante lógicas. O que é que Dario viu em Daniel? Ele deve ter visto muitas coisas, nós vamos ver durante a história, é muito claro que esse rei Dario era muito amigo, ele não queria de jeito nenhum que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele até acreditava que o Deus de Daniel fosse capaz de livrá-lo daqueles leões. Então, Dario era uma pessoa que tinha visto várias coisas. Mas se nós partimos dessa ideia assim de que a função dos 3 presidentes era que o rei não sofresse dano, por que Dario colocaria Daniel acima dos outros? Por quê? A minha conclusão é muito evidente. Porque Daniel era uma pessoa com lisura total, era uma pessoa que não tinha nenhum elemento de corrupção. E isso era uma coisa tão visível, tão claro, que agora vamos ler o versículo 4. Então o rei já está quase colocando Daniel como acima dos outros 2 presidentes, acima de todos. Então, os presidentes, ou seja, os outros 2, e até os sátrapas, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Ou seja, eles não queriam que ele tivesse essa promoção, essa função superior. Mas não podiam. Gente, esse versículo 4 é um versículo que realmente define Daniel. E estamos falando sobre um homem que está com seus 80, quase 90 anos de idade. Assim, eles estão olhando para ele hoje, mas eles não conseguiram achar nada. Daniel é conhecido em toda a Bíblia, nós temos Daniel como um exemplo. Tem algumas outras pessoas, a gente sempre pensa em 2 pessoas no Antigo Testamento, né? Daniel aqui e José do Egito. José do Egito, porque ele resistiu à sedução da esposa de Potifar. Ele era uma pessoa também que não tinha, a Bíblia não fala de defeitos, porque nas histórias da Bíblia, todas as pessoas, os grandes patriarcas, os homens de fé, os grandes gigantes do Antigo Testamento, nós vemos os defeitos, até profetas, como Jeremias. A Bíblia registra os momentos de fragilidade, os momentos de fraqueza, o clamor deles, assim, até por vingança. Então, nós vemos pessoas muito humanas na Bíblia. Temos pessoas, todas as histórias, em algum momento você vai encontrar, alguns mais, outros menos, você vai encontrar os defeitos. E Daniel, ele se destaca mais do que José, pelo fato de que a gente tem muita história sobre José no livro de Gênesis, mas não tantos detalhes sobre quem era José, como é que era o caráter. Nós temos aquele episódio muito conhecido, quando ele recusou a sedução da esposa de Potifar,
Tem outros detalhes que mostram que ele era uma pessoa íntegra, mas não temos tantas situações que descrevem na vida de José. Então, Daniel, na minha opinião, se destaca como nenhum outro na história da Bíblia como uma pessoa íntegra, uma pessoa que a gente não tem conhecimento de defeitos, né? Era uma pessoa realmente irrepreensível, né? E esse versículo, Daniel 6:4, é talvez o versículo que mais define isso. Porque quando você tem inimigos tentando achar defeito em você, se tiver algum defeito, se tiver alguma falha, eles vão encontrar. Naquele tempo eles não tinham tantos registros anteriores. Se fosse hoje, eles estariam vasculhando internet, registros históricos, eles iam procurar alguma sujeira na história de Daniel. Ali eles estavam procurando, não sabemos por quanto tempo, mas eles ficaram procurando, e eu queria chamar a atenção que essa tradução que eu estou olhando aqui agora não usa essa palavra, mas aqui diz, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, aqui repete 2 vezes. Essa palavra que na minha tradução aqui está culpa, tem traduções que traduzem como corrupção. Me chamou muita atenção, porque hoje é algo que está muito, muito evidente. Então, eles não conseguiram achar ocasião ou culpa. Qual seria uma culpa dele? O que seria considerado uma culpa para alguém que estava no poder? Era a corrupção, era usar o poder em benefício próprio. Era estar ali buscando assim, estou aqui, estou governando, estou servindo o rei, tenho minha função, mas eu estou fazendo a minha reservinha, estou cuidando da minha vida, estou cuidando do meu futuro, talvez não fosse dinheiro, talvez fosse alguma outra vantagem, né? Hoje nós temos várias coisas que mostram a falta de lisura, a falta de fidelidade, a falta de pureza. Nós temos várias coisas, não é só corrupção, né? Às vezes os governantes falam assim, tá vendo, eu não tenho corrupção, mas tem outros defeitos que são tão nocivos quanto, porque quando a pessoa usa o poder para se proteger, para se promover, para se garantir, qualquer coisa que seja para mim e não para o benefício de todos, indica uma corrupção. Corrupção não é só dinheiro, envolve muito dinheiro, mas pode envolver muitos outros aspectos. Eu vou, como estou falando sobre isso, eu quero que vocês abram comigo rapidinho no finalzinho, o último versículo do livro de Esther, que inclusive, que é um tempo bem próximo, né, a esse final do tempo do cativeiro. É algum tempo depois, mas é no mesmo Império Persa. Então, é a história de Esther, mas no último capítulo do livro de Esther, que é um capítulo só tem 3 versículos, e assim, o livro de Esther, claro que Esther foi uma grande personagem, é uma das grandes mulheres da Bíblia, ela foi uma pessoa fiel, ela foi uma pessoa que não se corrompeu, que usou a posição dela para o bem dos propósitos de Deus. Mas eu estava pensando esses dias que, claro que não precisamos colocar um como maior do que o outro, mas assim, se você pensar num herói do livro de Esther, dessa história do livro de Esther, eu acho que um grande herói, talvez mais do que a própria Esther, foi o primo dela, Mordecai. E esse livro de Esther termina assim, versículo 3, Esther 10, versículo 3. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus.
Então, ele foi promovido, né? A história de Esther termina com essa, com essa reivindicação, né? Assim, mostrando, né? Mordecai foi visto como uma pessoa que realmente foi fiel, estava servindo o próprio rei da Pérsia, né? Não só os judeus. Então, Mordecai foi também uma pessoa que foi reconhecida, ele foi promovida por causa da fidelidade dele. Então, ele foi o segundo, foi grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos do povo judeu. Agora, por quê? O que é que fez Mordecai ser grande? Está aqui. Porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Então, grandeza no governo, grandeza tem a ver com essa atitude. Então, vamos voltar para o livro de Daniel. Eu quero meditar um pouquinho aqui nesse restante de aula sobre quem era Daniel, porque nós estamos chegando ao final desses 6 capítulos que contam a história. Nos outros capítulos de Daniel, de 7 a 12, nós vamos ver algumas qualidades de Daniel também, mas a maioria, a parte principal desses outros capítulos são as revelações. Mas nós conseguimos ver várias coisas na vida de Daniel. Então eu coloquei aqui nessa folha algumas características que a gente pode ver na vida de Daniel. Mas antes de falar sobre cada uma, eu quero ler mais um versículo no livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 32. Porque Daniel, eu vou ler esse versículo porque eu quero meditar um pouquinho sobre quem era Daniel. Por que quando os inimigos de Daniel procuraram defeito nele, não acharam nenhum? E essa conclusão, essa definição é muito importante. Alguém pode pensar até assim, foi Daniel que escreveu esse livro? Tem muita gente que acha que não foi o próprio Daniel que compilou. Ele deve ter escrito várias coisas, tem coisas escritas na primeira pessoa, né, nas revelações. Daniel fala, eu estava vendo visões, mas a maior parte do livro de Daniel é escrito na terceira pessoa, ou seja, alguém escrevendo a respeito de Daniel. Então, de fato, o livro de Daniel deve ter sido compilado por uma outra pessoa, não por Daniel. E essa história do capítulo 6, que nós estamos começando hoje, esse capítulo ele é todo escrito do ponto de vista do rei. Por exemplo, quando Daniel é lançado na cova dos leões, a história não, se fosse um filme, né? Nós não vemos Daniel sentado ali na cova dos leões. Nós vemos o rei passando uma noite sem dormir, preocupado com o que estava acontecendo com Daniel. Então, essa história ela é escrita de outro ponto de vista, né? De outra perspectiva, não como se Daniel estivesse escrevendo. A mesma coisa no capítulo 4, tem vários, as histórias são escritas assim. Então nós sabemos que Daniel era uma pessoa que tinha uma sabedoria dada por Deus, uma sabedoria incomum. Ele recebeu revelações, ele recebeu uma capacidade que não era dele, mas era a capacidade que mais destacava nos capítulos anteriores, né? Nós temos, na verdade, 3 histórias antes dessa sobre Daniel, tirando o capítulo 1, que é só sobre o tempo em que ele estava sendo preparado, né, pelo rei, e o capítulo 3, que é sobre os 3 amigos. Então nós temos a história do capítulo 2, que ele interpretou, Deus revelou para ele qual era o sonho e interpretou. Capítulo 4, que era o outro sonho de Nabucodonosor. E capítulo 5, que era interpretar a escrita na parede.
Então, nas 3 histórias que nós temos de Daniel antes do capítulo 6, nós temos uma história de revelação, de Daniel conhecendo mistérios, de Daniel descobrindo o que ninguém poderia descobrir. Ok? Então, nós temos Daniel como um sábio, Daniel como uma pessoa que não tinha um enigma, não tinha uma coisa difícil demais para ele. Então, agora no capítulo 6, não. Essa história da Cova dos Leões não é uma história de revelação, é uma história de integridade. E essa história, como eu falei assim, esse capítulo 6, versículo 4, é o texto que mais nos diz quem era Daniel. Então eu queria ler em Jó 32, versículo 8, um versículo bem interessante. Depois eu vou ler mais alguns textos sobre que mostra essa origem. Me interessa muito entender de onde vem. Claro que a sabedoria de Daniel veio de Deus, mas eu quero entender mais, e uma das coisas que eu quero transmitir hoje, que o Espírito Santo possa trazer isso para nós, porque a ideia que nós temos com Daniel é quase como se, né, claro que ele não era perfeito como Jesus, mas o exemplo dele parece inatingível. É como a gente pensa sobre Jesus. Jesus era um homem perfeito. Jesus não errava em nada. Jesus nunca tinha uma reação errada. Então, a gente olha para esse exemplo, o exemplo de Jesus, a gente ainda tem, não, mas o Espírito de Jesus pode produzir em nós o mesmo caráter de Jesus. Mas quando a gente olha para Daniel, e principalmente assim, uma das coisas que eu creio que o livro de Daniel mostra, é que assim como naquele tempo, Daniel no cativeiro, Daniel em Babilônia, e pensamos sobre os últimos dias, e pensamos sobre o que Deus quer fazer para ter um testemunho na terra, para ter um testemunho antes da volta de Jesus. Eu gosto sempre de repetir 2 Tessalonicenses 1:10, que fala que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Então Jesus vai voltar não para ser envergonhado. Jesus não vai voltar e falar assim, olha, tudo bem, eu amo vocês, vocês são uma negação, vocês estragaram tudo, vocês fizeram só burrada, assim, só fizeram coisa errada, mas Jesus vai voltar como o cabeça do corpo, e todo o corpo é perfeito. Jesus vai voltar como um noivo, buscando uma noiva sem mácula. Então nós temos uma coisa que a gente olha hoje, a gente fala assim, não pode ser, isso não vai acontecer. Se não aconteceu até hoje, nunca vai acontecer. Temos tanta Bíblia, tanta mensagem, tanto live na internet, tanta informação, tanta milagres, Deus restaurou dons, temos tantas coisas que Deus tem feito, e ainda assim a igreja é essa igreja que não tem esse testemunho de Daniel. Se não precisa procurar erro, não precisa procurar corrupção, está escancarado, está à plena vista, não seria difícil, não é difícil para alguém no governo hoje procurar defeitos nos governantes evangélicos ou cristãos. Não é difícil, é muito fácil. Então, de onde vem, o que isso significa? Para mim, Daniel é uma profecia, Daniel é um indício de que Deus vai levantar uma igreja com esse testemunho. Mas como, Senhor? Já gastou 2000 anos e não chegou nisso? Mais 2000 anos? Como é que vai ser isso? Então, claro que eu só posso dizer que vai ser um milagre, mas eu quero mostrar um pouquinho, minha intenção, meu encargo hoje é dizer, o exemplo de Daniel é fantástico, é quase inatingível, mas não é inatingível, não é inatingível. E o que eu quero mostrar é que tem
tem uma origem, tem uma raiz disso, né? Então, em Jó 32, versículo 8, eu só vou pegar esse versículo, talvez 8 e 9, né? Esse aqui não é dos três amigos, é o quarto, né? Eliú, e ele diz o seguinte: mas é o espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Então, o que eu quero mostrar é que algo em Daniel dava a ele a condição de receber revelações de Deus. É o espírito do homem que vem do Todo-Poderoso. O espírito do homem é o sopro do Todo-Poderoso em nós, que lhe dá entendimento. Versículo 9, não são apenas os velhos que são sábios, nem apenas os idosos que entendem o que é reto. Em outras palavras, Eliú, que ele é mais jovem do que Jó, do que os outros três amigos, ele está dizendo assim, não é só porque tem idade que tem sabedoria, tem uma fonte. E nós vamos voltar a essa ideia de onde que vem, mas agora eu quero só passar por essas palavras aqui que eu anotei. Talvez a minha escolha de palavra não tenha sido a melhor, mas eu quero explicar um pouquinho cada palavra aqui. Quando nós lemos em Daniel 6, vamos voltar ao versículo 3. O mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. A rainha tinha falado a mesma coisa para Belsazar no capítulo 5. Ele tinha um espírito excelente. E a gente vê isso de várias formas em todo o livro de Daniel. O próprio anjo vai chegar para Daniel no capítulo 9, no capítulo 10 e vai falar: Daniel, você é um homem muito amado. Deus ama todos, mas havia algo em Daniel que atraía, que oferecia uma base para que Deus desse revelação. Então, quando a gente fala um espírito excelente, uma pessoa boa, uma pessoa que tem caráter, né? Principalmente, vamos usar essa palavra espírito excelente como a palavra caráter. Caráter. Nós vamos prosseguir nisso, mas eu quero chamar a atenção para isso agora. Daniel não só é o exemplo, eu falei como ele é um exemplo de uma pessoa, em toda a Bíblia, uma pessoa íntegra, uma pessoa pura diante de Deus, que tinha um testemunho irrepreensível. Daniel também é o melhor estudo. Outra vez nós temos o exemplo de José do Egito, nós temos o exemplo de Esther, temos o exemplo desse Mordecai, nós temos esses exemplos de pessoas que estavam em uma função de governo. Eu falo dessas pessoas porque estamos falando de um governo que não era da nação de Israel. Agora, você pode ter estudos sobre o governo, como que as pessoas, o que Deus quer nas pessoas que vão ter uma função de governar. Claro que tem os exemplos de Davi, de Saul e de outros reis, de juízes. Nós temos outros exemplos na Bíblia de governo, mas os exemplos bíblicos de pessoas que atuavam em governos seculares, governos de outras nações, porque Israel sempre, para nós, é mais um exemplo de quem está governando o povo de Deus, não como governos de países, né, de outras nações. Então, esses exemplos que nós temos, também Daniel é o mais completo, porque nós temos mais exemplos, mais histórias, né, sobre Daniel do que qualquer outra pessoa. Então, nós vamos continuar pensando, porque uma das coisas que nós devemos analisar no livro de Daniel, principalmente agora que estamos chegando ao fim das narrativas, o que é que Daniel tem para nos ensinar sobre a atuação de cristãos, de servos de Deus em governos
de nações, em governos seculares, em governos, não governo da igreja, mas governos seculares. O que é que Daniel tem para nos ensinar sobre isso? Então nós vamos continuar pesquisando isso, mas esse capítulo aqui é bem interessante porque, outra vez, é o capítulo, além de mostrar o caráter dele, esse capítulo mostra a função dele no governo. Com Nabucodonosor, ele foi colocado como chefe dos sábios, e tinha funções no governo, mas não temos muitas informações sobre isso. Então aqui nós temos Daniel com uma função de governo, e nós precisamos realmente aprender que se, eu vou colocar isso agora, mas depois nós vamos juntar vários princípios, mas um dos princípios que eu aprendo no livro de Daniel eu falo há muitos anos, eu falo nas minhas aulas, um cristão, um servo de Deus, uma pessoa que serve a Deus de todo o coração, pode ser muito rico? Pode, mas é muito raro alguém ser muito rico, mesmo mais ou menos rico, e continuar sendo fiel, continuar sendo generoso, continuar vivendo na simplicidade como Deus quer. Muito difícil alguém lidar com riquezas. Jesus falou, mais difícil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, nós temos essa dificuldade, é muito, muito difícil alguém saber lidar com riqueza. E eu tenho também falado, é possível um cristão, um servo de Deus, um discípulo verdadeiro, porque infelizmente nós temos hoje uma grande mistura. Nós temos pessoas que acreditam que nós não somos juízes para avaliar se a pessoa nasceu de novo ou não, mas nós temos pessoas que se dizem cristãos, que se dizem nascidos de novo. Teve alguns exemplos de presidentes e governantes norte-americanos também que falavam abertamente que eram nascidos de novo. Tinham essa declaração pública, diziam que eram cristãos e muitas vezes não eram exemplo em muitas áreas da vida deles. Então, uma coisa que eu quero colocar para um cristão, para um servo de Deus, alguém que realmente é fiel a Deus, não só uma coisa superficial, a gente chama assim de cristão nominal, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que diz eu creio, eu aceito Jesus, eu creio na Bíblia, assim, alguém que realmente seja dedicado, porque Daniel era uma pessoa totalmente dedicada a Deus. É uma coisa que nós vamos ver muito mais daqui para o final do livro, como Daniel era uma pessoa dedicada ao reino de Deus, como ele amava o reino de Deus, como o coração dele não estava na função dele, assim como uma pessoa com muitas posses pode não ter o coração naquelas riquezas. Então, Daniel, para uma pessoa, voltando, a frase é essa, para uma pessoa realmente ser uma testemunha de Deus num governo secular, essa pessoa precisa ter o caráter de Daniel. Senão, vai ser uma vergonha. E isso em lugares públicos, é necessário. Aqui no esboço está na letra B, número 2, eu coloquei no esboço. A importância de testemunho e caráter no lugar público. A pessoa que não tem posição nenhuma precisa ter pureza e ter caráter, mas uma pessoa que esteja em qualquer tipo de posição de liderança, a Bíblia diz, Paulo falava, sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Paulo coloca os requisitos para alguém ser um diácono na igreja. Tem que ser uma pessoa irrepreensível, testemunho, ter a casa em ordem. Então, qualquer tipo de liderança na igreja ou fora da igreja, qualquer tipo, para ser pai ou mãe, nós precisamos ter caráter. Como nós vamos criar filhos se nós não temos o caráter para ensinar os filhos? Como nós vamos ser pai e mãe
Isso é necessário ter caráter. Como nós vamos ensinar o que nós não praticamos? Então, resumindo todas as coisas que tem aqui e outras que não coloquei, caráter. Como que alguém pode ter um caráter irrepreensível? Isso é impossível. Mas eu quero mostrar, assim como esse texto de Jó mostra, isso vem do nosso espírito. Isso vem, não é uma conformidade exterior. Se você tentar corrigir suas palavras, suas ações, as coisas visíveis, você não vai conseguir. Agora, o caráter, ele vem de dentro. E o caráter é algo que os pais precisam implantar nos filhos, mas mesmo que já sejamos adultos, não tem mais ninguém nos ensinando, nos discipulando, o caráter é essencial. E o caráter é algo que eu posso procurar, eu posso buscar. Então, vamos lá, só esse aqui, eu só quero relacionar essas palavras com as histórias que já vimos de Daniel. Pureza vem lá do primeiro capítulo de Daniel. Então, pureza foi que ele, a palavra que usa lá, que ele não quis se contaminar com algo que fosse impuro, algo que fosse contaminar a vida dele. E é muito interessante porque ele ia ouvir muita coisa que ele não ia poder aceitar, mas ele não queria comer. E isso tem um simbolismo, né? Você é o que você come. Então, você pode ouvir. Gente, eu estou sendo tentado para dar um desvio aqui, mas não vou. Mas assim, você pode ouvir coisas, você pode ouvir informações, você pode ouvir opiniões. Você não precisa ser contaminado pelo que você ouve. Daniel foi instruído em toda a sabedoria da Babilônia. Era tudo mentira, não tudo, mas assim, as premissas básicas deles, de deuses, de espiritualidade, eram coisas falsas. Mas Daniel não queria comer. Então você pode ouvir e você pode comer. Eu estou falando das mesmas coisas. Você pode ouvir e comer, e você pode ouvir e não comer. Então, tem gente que não quer nem ouvir. Ok, se você não tem condições de ouvir, não ouça, mas hoje é difícil você não ouvir. Nós estamos sendo bombardeados de todas as formas. Tem pessoas que fecham uma via de comunicação, mas estão ouvindo outras, né? E nós não temos... a questão não é tanto o que você ouve, mas é o que você come, aquilo que você usa para se alimentar. Se você ouve palavras de preconceito, de ódio, de discriminação, de superioridade, se você ouve coisas impuras e come aquilo vai transformar você. Então, o que eu quero dizer é o Espírito dentro de nós precisa ter uma outra atitude. Então, pureza é do capítulo 1, mas podemos aplicar para esse capítulo 6. Ele era uma pessoa pura, ele não se contaminava, né? Eu vou até falando um pouco fora de ordem, né? Pureza está um pouco ligado com essa palavra incorruptível, desse capítulo 6. Uma pessoa incorruptível. Sabe aquela história? A pessoa fala assim, qual que é o seu preço? Você não aceita uma propina baixa, mas uma propina alta, você vai aceitar. Qual que é o seu preço? Daniel não tinha preço, ele era incorruptível, ok? E isso, como falei, não é só em relação a dinheiro, é em relação a outras coisas. Tem outras coisas que nos atraem, a posição, o poder, o nome, o controle sobre outras pessoas. Aqui, voltando aqui, equilíbrio. Essa palavra equilíbrio, eu não achei uma palavra melhor. Mas a ideia, assim, porque a gente pode fazer uma pessoa equilibrada, tá? Isso sempre é bom, mas o que eu estou me referindo com essa palavra é em Daniel 2, quando ele soube que Nabucodonosor tinha mandado matar todos os sábios no reino, porque eles não conseguiram decifrar, não conseguiram lembrar o sonho dele e interpretar.
Então, Daniel não se apavorou. Ele não teve uma reação, ele não surtou, ele não se apavorou, ele não falou assim, e agora, meu Deus, eu vou morrer, acabou. Não, ele teve um equilíbrio, você pode usar a palavra calma, ele foi uma pessoa estável, ele foi uma pessoa assim, minha vida está nas mãos de Deus. Se é a hora que Deus vai me levar embora, tudo bem, mas vamos pensar. Ele falou com o chefe lá, me dá até amanhã. Até amanhã? O que vai acontecer até amanhã? Mas ele teve calma para esperar em Deus, né? Então é um equilíbrio, é uma confiança, uma estabilidade para entender que Deus estava no controle e que Deus poderia fazer ou não fazer, mas vamos confiar nele, vamos esperar nele. A palavra que eu sempre considero como uma das palavras mais chaves é humildade. Em nenhum momento Daniel ele usurpou o conhecimento dele, a capacidade dele como se fosse dele. Ele sempre falava, tanto que os próprios chefes da Babilônia falavam em quem está o espírito dos deuses. Nem assim, ele passou tanta essa ideia de que não era ele que Nabucodonosor e a rainha, eles falavam assim, esse homem tem o espírito dos deuses nele. Porque eles sabiam, Daniel falava, isso não vem de mim. Na primeira ocasião, Daniel falou com Nabucodonosor, eu não sei, ninguém é capaz de saber isso que o Senhor quer, mas tem um Deus que pode revelar. Então, ele atribuía a Deus, ele honrava a Deus, ele era humilde. Quando você é humilde, você pode ser corajoso. Você não pode ser corajoso, outra palavra para coragem é ousadia. Ter ousadia sem humildade é terrível, é presunção. Mas você ter humildade e ter coragem, né? Ele tinha coragem de falar ao rei qual era a palavra que Deus tinha dado a ele, e ele não tirava nada. Ele falou para Nabucodonosor no capítulo 4, ele falou para Belsazar no capítulo 5, ele falava tudo. Lembra que aquela história de Samuel, que Deus deu uma palavra muito pesada para ele a respeito do sacerdote Eli. E o próprio Eli falou assim, seja fiel, fale tudo que Deus te revelou. Então, quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma sentença difícil de falar, você tem que ter coragem, porque essa palavra poderia ter custado a vida de Daniel. Então, ele teve coragem, né? Empatia. No capítulo 4, nós vemos Daniel dando uma palavra dura para um rei cruel, um rei ímpio, um rei que não era um servo fiel de Deus, e, no entanto, Daniel tem empatia com ele, Daniel tem compaixão, Daniel não quer que o mal venha sobre ele. Então é muito difícil você ter uma palavra de juízo e não entrar naquele espírito errado de achar que você é superior e que Deus vai pisar mesmo, aquela coisa de Jonas, né, que quer entregar uma palavra de juízo e não tem compaixão pelas pessoas. Então, isso era uma qualidade muito importante. Fidelidade, ele era fiel a Deus, vemos isso nesse capítulo 6, ele vai continuar orando mesmo quando é proibido. Então, ele tem fidelidade, assim, são muito ligados, né? Fidelidade, lealdade. Quando a pessoa é fiel a Deus, ela quase sempre é fiel às pessoas também. Então, se você sabe o que é uma aliança com Deus, você também sabe o que é uma aliança com outras pessoas. Então, tanto a fidelidade quanto a lealdade tem muito a ver com nossa relação. E Daniel jamais iria ser infiel a Deus. Então, essa qualidade de fidelidade, e ele era fiel aos superiores dele. Isso nós vamos continuar um pouco tentando ler nas entrelinhas, mas o que eu vejo em Daniel, como aqui nesse capítulo 6, se o rei
ele está ali para cumprir ordens. Ele não pode cumprir uma ordem que é contra Deus. Mas ele não tem a preocupação em implantar o reino de Deus no governo babilônico. Ele quer ser fiel, ele não vai quebrar a fidelidade dele com Deus, mas ele entende que Babilônia nunca vai ser o reino de Deus, ou Pérsia nunca vai ser o reino de Deus. Então ele não tem uma pretensão, pelo que eu vejo, aqui não existe nenhuma ideia de que Daniel e nem José do Egito, e nem Esther e Mordecai na Pérsia, eles não tiveram nenhuma intenção de transformar, de falar assim, agora nós temos um governo, nós vamos fazer tudo como Deus implantou. Não, eles vão ser fiéis. Eles vão ser fiéis e cumprir as ordens, ok? Isso é claro que a gente não tem exemplos assim muito. Será que Daniel não enfrentou nenhuma outra situação antiética, alguma coisa assim? Mas nós não temos, em nenhum momento a Bíblia registra um exemplo de alguém no governo tendo que, por causa da sua consciência, eu vou implantar uma lei de Deus sobre todo o país. Não, eles não tinham essa visão de que, assim como em Israel, Deus tinha muitas leis sobre a ética, sobre a pureza, sobre a forma que eles deviam servir a Deus. Eles não tentaram fazer isso. Isso traz muitos questionamentos. O que a igreja tenta fazer no seu impacto no governo? Será que nós deveríamos estar lutando para implantar leis sobre todo o país, sendo que talvez essas leis nunca serão realmente implantadas, porque não é o reino de Deus? Agora, o que nós devemos procurar fazer? São perguntas, eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que vale a pena a gente entender. Ele era fiel, ele era servo. Então, ele continuamente estava servindo. A gente não vê, como já falei, a gente não vê Daniel tentando achar um espaço, tentando usar a posição dele para benefício nem dele, nem do próprio povo dele. Ele estava ali assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? E quando tinha alguma necessidade, ele dava a palavra, aquilo que Deus revelava. Altruísmo é o contrário de buscar interesses próprios. Então, ele não estava ali para procurar conforto, exaltação, vantagens, né? Ele não tinha isso, né? Incorruptível, já falamos, e dedicação, eu coloquei essa palavra, é algo que nós vamos ver nos últimos capítulos de Daniel. Dedicação, estou usando essa palavra para me referir assim, à visão que ele tinha do reino de Deus. Ele era dedicado ao reino de Deus, ele era comprometido com o reino de Deus. O fato dele estar no governo não tirava dele o interesse, né? Assim, eu não posso ficar fazendo muita coisa para o reino de Deus, que o meu chamamento é com o governo secular. Não, todo o tempo, nós vamos descobrir isso cada vez mais, mas no capítulo 6 ele já fala que Daniel tinha um costume de orar 3 vezes por dia. Nós vamos falar sobre isso em outra aula. Então, eu só quero ler o texto agora nós falamos sobre o Espírito. Eu só quero terminar falando assim, como que a gente consegue um caráter? Como eu falei, não é tentando corrigir, não é podando os galhos, não é arrancando frutos nocivos, é buscando a raiz, buscando lá no centro. Então, em Jó nós lemos, é o Espírito do homem, que é o sopro do Todo-Poderoso, que nos dá entendimento. Agora eu vou só lembrar um versículo que eu gosto de repetir, um dos versículos mais, para mim, assim, muito chaves do Antigo Testamento. Só vou citar, Provérbios 4, 23, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, assim, claro que não existe uma resposta fácil para isso,
Mas eu estou querendo dizer que é possível ter um caráter como Daniel. É possível se nós importância para essas coisas. Isso é um primeiro passo. Eu preciso dar mais importância. Veja como os pais dão mais importância para os filhos terem conhecimento, terem preparação para o mundo dos negócios. Nós procuramos mais o sucesso nos filhos do que o caráter. O caráter vale a pena horas sentando com o filho que está mentindo, que está escondendo, que não está sendo autêntico, que não está falando a verdade, aspectos de honra, de quebrantamento. Como é que você faz isso? Não é só ensinando e nem a própria disciplina faz isso sozinho. Pode fazer parte do pacote, mas é uma importância. Qual a importância que nós damos para caráter? Qual a importância quando nós vemos falta de caráter nos filhos? Muitos pais falam assim, que engraçadinho, né? O menino faz isso, faz aquilo. A gente quase acha assim que é bonito. Gente, nós temos que, lógico, não é por imposição, não é por bater em si, mas nós temos que dar importância a um caráter, nós temos que mostrar isso na nossa vida. E nós temos que dar importância nisso. E eu agora estou falando sobre cada um de nós, pessoas já adultas, velhas. Nós podemos buscar coisas de caráter e não coisas de conhecimento, de sucesso, de ter muitos números, mesmo na igreja, ministério. Eu estou sendo bem sucedido, eu estou vivendo uma vida de caráter. Olha essas palavras aqui, como é que eu consigo isso? Agora, então, o caráter é mais importante do que sucesso, do que outras coisas. Agora, de onde vem o caráter? O caráter vem do coração. E o coração na Bíblia é aquele de onde vêm as fontes da vida. E o nosso tempo acabou, né? Mas eu vou ler em Mateus também, até fazendo uma certa ligação com essa ideia de Daniel, que não quis se contaminar com a comida impura. Nós temos um versículo, um trecho, né, muito interessante em Mateus 15, que eles estavam falando sobre lavar as mãos e ter a impureza. Os judeus tinham também aquelas regras de comidas puras e impuras, né? Então, em Mateus 15, versículo 11, fala: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Depois eles perguntaram para ele, Pedro, no versículo 15, você explica-nos essa parábola. E Jesus respondeu: nem mesmo vós tendes inteligência. A minha tradução fala inteligência, mas claro que não era inteligência, capacidade, né? Mas ele está falando assim: vocês ainda não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o ventre, é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Então, mas o que ele está dizendo não são nem as palavras em si, está falando assim, o que gera as palavras. E nós podemos dizer pensamentos. E hoje, as pessoas... Por que as mídias sociais são uma revolução assim na sociedade? Porque antes a pessoa só pensava ou falava com pessoas próximas da família, amigos e tal. Hoje você coloca o que você pensa nas redes. E muitas vezes são palavras odiosas, são pensamentos terríveis. Então, agora, de onde vêm essas palavras? Isso que é importante. Pois do coração, versículo 19, coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então... eu quero deixar eu vou ler um último texto, agora é o último mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Eu vou começar no versículo 6, porque
ou no versículo 5, para vocês entenderem esse contexto que tem muito a ver com nossos dias de hoje. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação. Nós somos radicais para obedecer o que Jesus fala, mas nós não somos radicais para defender essa ou aquela ideia, nós não somos radicais contra quem não pensa do nosso jeito. Seja a vossa moderação em opiniões, em discussões, não importa. Claro que tem implicações, as decisões que o governo toma, as regras de saúde, nós estamos enfrentando várias coisas, mas nós temos que ser moderados nisso, porque ele fala assim, nós temos que viver em paz com todos os homens, então nós temos que ser moderados na maneira de falar, na maneira de agir, nós temos que ter esse caráter aqui. E não é uma coisa inatingível, isso é o que Deus quer. Nós não podemos viver até a volta de Jesus pensando, tudo bem, Deus sabe que eu sou imperfeito, eu sou limitado, né? Tem gente que fala, que maltrata os outros, e fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo assim, né? Não, nós temos que ter um caráter diferente, nós podemos mudar, nós podemos ter um espírito diferente, porque do espírito do coração procedem as coisas. Então ele fala, perto está o Senhor, eu estou lendo Filipenses 4, agora versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica. O que a gente faz quando a gente fica ansioso? A gente ora, a gente busca a Deus, nós lançamos nossos cuidados sobre Ele. Pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Ou seja, se nós não estamos com a paz de Deus, nosso coração não está sendo guardado. Nós precisamos da paz de Deus. E a paz de Deus vem de moderação, vem de um espírito tratado, vem de um espírito que não tem ódio, que não tem essa radicalidade, essa polarização que estamos vivendo hoje. Nós temos que ser um exemplo diferente de tudo isso. A paz de Deus guardará os vossos corações, vossas mentes em Cristo Jesus. E agora essa é a palavra que eu quero deixar com você, eu quero guardar para mim. Quanto ao mais, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso é se alimentar. Você pode ouvir coisas diferentes. Não é pecado e nós não podemos fugir disso. Eu, particularmente, eu não estou me fechando para ouvir. Eu vivo no mundo, eu preciso ouvir. Eu não tenho medo de um canal de televisão, de uma fonte. Eu não tenho medo. Eu posso ter um filtro. Eu posso não me alimentar daquilo. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é real, que vem do reino de Deus, estão falando isso, está acontecendo isso, talvez aconteça mesmo, talvez as coisas piorem, talvez um governo terrível vai assumir o controle, talvez vão fazer isso com a igreja, talvez vai ter uma igreja única, talvez vai ter perseguição, talvez... Tudo que é bom, eu vou pensar no reino de Deus, porque no meio de tudo isso, Ele vai nos guardar. E ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, nada façais por contenda. Isso é ter um espírito como o de Daniel. Não fazer por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu,
mas para o que é dos outros. E depois ele vai mostrar o exemplo de Jesus. Então, meus irmãos, eu sei que eu estou falando sobre um padrão humanamente inatingível, não estou falando que é fácil. Mas se a gente só falar isso, se a gente se contentar em ser uma igreja que demonstra as mesmas atitudes que as pessoas do mundo mostram, se nós nos contentamos, eu não estou falando sobre ter uma atitude crítica para governantes, nem da igreja, nem que não são da igreja, mas eu estou dizendo que nosso coração deve ansiar por um testemunho que Deus vai levantar nos últimos dias. Eu creio nisso. É totalmente impossível, mas eu creio nisso. E eu não quero simplesmente ficar sonhando, mas eu quero cuidar do meu caráter. Eu quero cultivar o meu caráter. Eu quero crer que é possível, do coração procedem as fontes da vida. Eu quero crer que, como Tiago diz, se você pisar no limão, nesse versículo não está em Tiago, mas eu estou traduzindo assim livremente. Se você pisar no limão, vai sair uma coisa azeda. Ele falou assim, se da mesma boca não pode proceder doce e amargo ao mesmo tempo. Então, se alguém nos maltratar, tem que sair o puro, porque nós estamos nos alimentando de coisas puras. Nós estamos nos alimentando de algo que vai alimentar nosso caráter e que vai alimentar nossas palavras e as nossas ações. É possível Deus levantar, Ele vai fazer isso, mas eu quero cooperar com Ele nisso. É possível ter uma igreja com a mesma qualidade, o mesmo caráter, o mesmo testemunho de Daniel. Em nome de Jesus nós cremos nisso. Senhor amado, nós queremos olhar para Ti, Senhor. Os exemplos na Bíblia não são exemplos para nós simplesmente reproduzirmos, mas o Senhor nos deu, de fato, o Espírito Consolador, o Espírito que gera, o Espírito da humildade, que tenhamos em nós, mas ao mesmo tempo não é uma coisa automática, é algo que precisa da nossa atenção, que nós, como Teu povo, que nós possamos dar atenção, que nós possamos olhar para o nosso caráter, que nós possamos buscar de Ti um espírito humilde, que nós possamos ter olhos para ver nossa própria presunção, nossa arrogância, nossa falta de amor, que nós possamos cuidar da nossa alimentação. Ó Deus, o que alimenta o nosso coração, o que alimenta o nosso espírito, que possamos ter a capacidade, ó Deus, dada por Ti, Senhor, de viver uma vida em função do Teu reino, em função dos Teus propósitos, e não numa bolha separada do mundo, mas no meio do mundo, que, como Daniel, que nós possamos viver sem buscar nossos próprios interesses. As pessoas precisam ver isso. As pessoas que conspiram contra nós precisam ver que em nós não tem essa atitude que eles estão procurando. Nós não somos corrompidos, corruptíveis, nós estamos sendo alimentados por Ti. Senhor, é algo impossível, mas nós cremos que o Senhor pode fazer esse milagre. Em nome de Jesus. Amém.